Fala, torcedor do Vascão! Vamos para mais um vídeo exclusivo com notícias em primeira mão. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, isso é muito importante para você continuar recebendo as notícias de forma exclusiva todos os dias. Sem enrolação, vamos para a notícia. A torcida do Vasco está imersa na empolgante jornada de descobrir os verdadeiros heróis do time neste emocionante Campeonato Brasileiro de 2023, e, no meio da constelação de jogadores talentosos, destaca-se a figura incontestável de Léo Jardim. Essa unanimidade em torno do goleiro não é fruto do acaso. Desde sua chegada ao Vasco da Gama, vindo do Lille por cerca de 13 milhões de reais, Léo Jardim se tornou alvo das mais elevadas expectativas dos apaixonados torcedores. Nos primeiros momentos, durante o Campeonato Carioca, Léo Jardim demonstrou segurança, mesmo em fase de adaptação. Enfrentando uma concorrência acirrada, especialmente de Ivan, goleiro emprestado pelo Corinthians e ex-seleção brasileira, Léo consolidou seu espaço no time. Essa consolidação foi rápida. No início do Campeonato Brasileiro, Léo Jardim se tornou peça fundamental em resultados importantes, como a empolgante vitória contra o Galo na primeira rodada, o eletrizante empate contra o Fluminense e o emocionante empate contra o Palmeiras. Contudo, em sintonia com a má fase da equipe, o desempenho do goleiro também sofreu uma queda. Diante dessa oscilação, parte da torcida vascaína começou a clamar pela presença de Ivan no gol do Vasco, intensificando a pressão sobre Léo Jardim, especialmente após algumas falhas contra Goiás e Cruzeiro. No entanto, o goleiro manteve a serenidade, deu a volta por cima e foi determinante para o Vasco em diversos momentos do Campeonato Brasileiro. Ele se tornou um dos pilares da equipe e um dos principais goleiros do futebol nacional ao longo do ano. Com 44 jogos disputados nesta temporada, Léo Jardim, revelado pelo Grêmio em 2013, atinge um marco pessoal em sua carreira, superando seu recorde anterior de 35 partidas durante sua passagem pelo Rio Ave, de Portugal, na temporada 2018-2019. Além de sua significativa contribuição dentro de campo, o goleiro também se destaca como um elo entre o elenco vascaíno e o astro Dimitri Payet, graças ao seu conhecimento da língua francesa adquirido durante sua passagem pelo Lille. Esta temporada excepcional de Léo Jardim solidifica ainda mais seu papel como um dos grandes protagonistas do Vasco em 2023. Olá, torcedor do Vascão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O duelo entre Vasco e Corinthians não só culminou em uma derrota de 4-2 para os cariocas, mas também foi marcado por um embate intenso entre dois jogadores do time da Cruz de Malta. Em um breve período de 10 minutos em campos, Zé Vitor se envolveu em uma discussão acalorada com Vegetti, tendo ainda a infelicidade de ser driblado no lance que selou o quarto gol do adversário. O atrito entre os atletas vascaínos teve início aos 43 minutos do segundo tempo, justamente quando a equipe se encontrava em desvantagem no placar, perdendo por 3-2. As câmeras captaram o momento da tensão, mas o teor exato das palavras trocadas entre os jogadores não foi capturado. Mais do que a derrota em si, o conflito entre os jogadores despertou uma reação efervescente entre os torcedores nas redes sociais e em comunidades online dedicadas ao clube. O descontentamento cresceu com o gol do Corinthians, que veio logo após a discussão, ampliando a pressão sobre o Vasco, que luta desesperadamente contra o rebaixamento. Fontes próximas ao vestiário do Cruz Maltino sinalizaram que a tensão entre Zé Vitor e Vegetti não se limitou ao campo. Informações sugerem que os dois atletas seguiram trocando empurrões e palavras acaloradas mesmo após o término da partida. Essa reviravolta no ambiente do clube deixou os torcedores ainda mais apreensivos em relação ao futuro da equipe. Na comunidade vascaína, as opiniões se dividem. Enquanto alguns pedem uma postura enérgica da direção e da comissão técnica para resolver os conflitos, outros expressam desapontamento com a falta de coesão entre os jogadores. O clube se vê diante de um desafio iminente, com a incerteza sobre possíveis ações disciplinares e como essa controvérsia afetará o desempenho nas rodadas finais. A declaração contundente de Ramon Dias, técnico do Vasco, sobre o futuro de Zé Vitor acrescentou mais lenha à fogueira, anunciando que não pretende mais contar com o jogador após o incidente durante o confronto contra o Corinthians.